Está começando o programa Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando na Prime News FM 92,6 em toda a Baixada Santista e no canal oficial do Papo Veloz no YouTube, mais uma edição da live de segunda do Papo Veloz, o programa Papo Veloz para você da rádio, porque toda segunda, 9 da noite, é hora de live. Papo Veloz. Que legal! E é sempre muito legal quando você participa com a gente, pessoal, então já sabem o que a gente quer, né? Likes e comentários. Então, participem com a gente, deixem seus likes, deixem seus comentários, curtam o nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal, no do Papo Veloz e também no da Prime News FM. Entrem lá no YouTube e inscrevam-se e ativem as notificações, claro, para receber sempre todas as novidades, tanto da rádio quanto do nosso programa. Certo, pessoal? Vamos falar bastante de esporte a motor, temos excelentes notícias pro esporte a motor nacional, inclusive, mas daqui a pouquinho a gente vai falar. Agora eu vou chamar a Eric Von Draxler para falar com a gente, para deixar sua primeira impressão. Eric, muito boa noite para você. Tem algum destaque inicial que você queira passar? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvintes do Papo Veloz, tanto no VocêTurbo, quanto no Twitch, quanto na Prime News FM 92.6 MHz. Na Baixada Santista, Eric, parabéns. Destaque inicial é do Brasil! É BR aqui, é BR, amigo. Aqui é BR, com certeza, e é muito bom sendo BR por aqui, Eric. Vamos falar bastante sobre isso, porque temos excelentes notícias pra gente e a capa já diz tudo, então, sem perder muito tempo, deixa eu pôr os comentários do pessoal que já tá com a gente no canal do Papo Veloz. Para Carlos Fonseca já tá por aqui, deixando aquele boa noite, muito boa noite para você também, Carlos. A irmã e a mãe já deixaram os comentários, é sempre muito bom os comentários das duas. Como a gente sempre brinca, a nossa piada interna significa que o programa já tá... O programa já tá autorizado a começar, né? Então... Muito bacana. Para você também que tá na Prime News FM, você que tá ouvindo a gente, também quer ouvir na Prime News. Como é que eu faço? Por enquanto, radios.com.br é o melhor caminho. Entrem lá, procurem Prime News. Vocês vão achar a nossa rádio. O maior site de rádios do planeta. São milhares de rádios cadastradas, incluindo a nossa, com certeza. Vamos começar, Eric? Matheus Góes também já tá por aqui. Papo Prime, sempre. Falar de esporte a motor é Prime, na verdade, né, Eric? Exatamente. Principalmente do esporte que não tem torcida se pegando de porrada por causa de... Enfim. Exatamente. Não tem torcida única no esporte a motor. Exatamente. Assim, o problema é que tá começando a acontecer alguns pontos ali que os torcedores lá do Max estão começando a dar umas alopradas de vez em quando, mas não quero mas nada que os outros não juntem, deem meia dúzia de tapa na fuça e acaba o problema. Quanto a isso, é sossegado. Vamos lá, então. Vamos começar, não precisa daquelas cenas horrorosas e lastimáveis que nós vimos em Recife. Aquilo lá no esporte a motor ainda está muito longe de acontecer, felizmente. Vamos começar o nosso programa então de hoje, pessoal? Vamos começar com uma notícia sensacional, com uma corrida sensacional que aconteceu nesse fim de semana. Como diriam os interioranos, é mais uma porteira que se abre. Endurance. Vamos falar de Endurance porque tivemos vitória brasileira. Augusto Fafos venceu às 12 horas de Bathurst e ele se torna o primeiro brasileiro a vencer na pista em qualquer modalidade, seja de carro, seja de a pé, seja de bicicleta, carrinho de rolimã, qualquer coisa.
Aliás, Eric... Imagina o carrinho de rolimã descendo o ladeirão ali. Sensacional. A vitória é pra quem chegar no retão. Chegou na reta, tá valendo. Exatamente. Eric, e tem uma coisa que eu queria falar, não sei se... como é que se diz? Se confirma isso. Teria que fazer uma longa pesquisa. Uhum. Mas a impressão que eu tenho é que essa foi tirando a Indy e tirando a Fórmula 1, essa foi a primeira vitória de um brasileiro tirando Fórmula 1 e Indy em qualquer prova na Austrália. MotoGP não tivemos. Supercars muito menos. Max Wilson correu lá e nunca venceu corrida. O Elinho também não. Sim. Endurance menos ainda. Talvez, se a gente for contar a categoria de base, talvez a Toyota Racing Series pode ser que tenha tido algum brazuca vencendo. Porque os brasileiros costumam ter grande sucesso na prova. Vamos descobrir isso agora. Fórmula Regional Oceania seria... No caso, aqui agora é a Fórmula Regional Oceania, né? Mas isso. Mas aí teria que pesquisar. Não, já achei. Qual? Rodrigo, o Igor Fraga foi campeão em 2020. Sim. Dessa categoria, certo? Sim. Então é isso. Aí ainda teve Igor Fraga, o Caio Collet venceu corrida. Mas tudo nessa categoria, não é? Não é isso mesmo? Sim, exatamente. Então eu não tô tão errado. Só em categoria de base mesmo. Deixa eu dar uma colocada aqui. Ele vai ter que ser desse jeito feito mesmo, tá, pessoal? É um feito. Eu não consegui fazer a janela funcionar. Mas o que importa é isso aqui. Será que eu consigo fazer a tela inteira? Eric, me dá um aviso se a tela apareceu inteira aí pra você. Porque eu não tô te vendo, tá, Eric? Bom. Você consegue me ouvir? Apareceu inteira. Beleza, então é isso. Ela vai ficar inteira em pouquinho. Então só o finzinho da prova. Sim, eu estou te ouvindo. Maravilha. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, que esses são os minutos finais e a gente vai mostrar aqui a última volta só da prova, porque não tem os melhores momentos ainda da prova. Quem quiser, entra lá no site das 12 horas de Bathurst, no canal das 12 horas de Bathurst, e veja o resumo da prova. São 50 minutos de vídeo e dá pra gente ver. Assim, Eric, eu vou mostrar depois o acidente mais grave que aconteceu na prova, que infelizmente não é elegível pro troféu Robert Kubica, porque o piloto tá no hospital. Mas ele tá consciente. Depois eu vou passar mais detalhes. Para quem está boiando, os novatos. O troféu Robert Kubica é um troféu que a gente costumava dar uma premiação, entre aspas, ao acidente mais... tipo assim, é o típico acidente que o piloto, entre aspas, morreu, mas passa bem. O carro deu PT, mas o piloto saiu andando. Para ser elegível, o piloto tem que sair andando do carro. E não pode ficar... O piloto que for retirado... E não pode passar a noite no hospital. Eu ia falar que ele não pode ir pro hospital, mas todo piloto que sofre um acidente vai pro hospital para ver se não aconteceu nada. Sim. É protocolo, mas tipo assim, piloto que fica, né? Vira à noite, coisa do tipo. Augusto Fafos, como eu falei, né, repito, o primeiro brasileiro a vencer em Bathurst, o primeiro brasileiro a vencer numa categoria de nível 1 ou 2, nível internacional, em solo australiano, com exclusão da Indy e da Fórmula 1. E Eric, como eu coloquei na descrição do vídeo lá
no YouTube, é uma porta que se abre, né? Mais uma Sim. porta que se abre. A gente sempre vai falar bem desses pilotos que mais do que simplesmente vencer, eles deixam o legado. O Augusto Farfus com certeza deixa um legado, não é gigante, é monstruoso por tudo que ele já fez no universo do turismo. As pessoas têm que ter um pouquinho mais de respeito por ele. De respeito, sim. Porque, infelizmente, a gente escuta muita gente falando mal dele ainda. Eu acho um absurdo. Assim, Rodrigo. Só pra situar, não é uma porta que se abre. Não é uma porta que se abre. Eu vou usar um termo que descreve melhor o que seria. É uma porta que alguém chegou bicando. Que alguém chegou bicando pra entrar. Sabe que tipo assim, o cara chegou. É pé na porta. É pé na porta e bora pra dentro. Esse que é o ponto. Sim. E principalmente no automobilismo australiano, que é não é fácil o piloto sair daqui e ir lá pra Austrália. A gente vê o João Paulo Oliveira fazendo um sucesso danado no Japão. O quão difícil que é. Porque o Igor Fraga tá tentando e ainda não emplacou. Outros tentaram e não emplacaram. A gente tem 2 na história que vingaram no Japão. Maurício Sala e o João Paulo de Oliveira. É difícil pra caramba. E ver o Augusto Farfus, vamos dizer, fazendo seu nome Nürburgring, em Spa, anda em Daytona, anda em Sebring, Le Mans, vice-campeão do DTM, vice-campeão do WTCC, correu no WTCR. Então, quer dizer, ele já escancarou as portas do turismo e do Gran Turismo para outros brasileiros poderem chegar, poxa, esse negócio é legal, esse negócio é bacana. Então, a vitória dele, sério, me deixou ontem, me fez um domingo muito feliz. Essa vitória do Augusto Farfus, porque é merecido por ele, pelo esforço dele, pelo talento dele. Ele ganhou com os 2 irmãos Van der Linde, da África do Sul, que pode falar o que quiser deles, eles estão abrindo as portas do automobilismo sul-africano para o mundo, mostrando que é possível. Eles são privilegiados porque a família, não sei o que lá. Eles representam a África do Sul. Então, tô nem aí pro deles. Desde que eles façam correto. Então, é muito simbólica essa vitória. E principalmente para a BMW, né? BMW sempre vem vencendo corridas por aí, leva mais uma em Bathurst. E com dobradinha, né, Eric? Porque vocês viram que foi o segundo colocado. Foi o outro carro da BMW. Com Valentino Rossi, com Luca Stolz. Valentino Rossi, Raffaele Martiello e Charles Wirtz. E Charles Wirtz, isso. Na terceira colocação ficou a Mercedes. Aí sim, Luca Stolz, Jules Gounon e Kenny Rabu. Na quarta colocação, Eric, outro também que daqui a pouco a gente vai começar a falar que é um nome que abriu portas. Daniel Serra. Sim. Quarto colocado foi a melhor Ferrari, lógico, da Arise Racing, com Chaz Mostert e William Brown. William Brown não. Will Brown. Will Brown. Ele é mais conhecido como Will Brown. Rodrigo, eu quero mencionar... Só o atual campeão do Supercars. E quero mencionar o seguinte, Rodrigo. Durante vários momentos da corrida, quase teve dobradinha BR. Foi mesmo. Foi vários momentos que os dois andaram juntos na ponta. Acabou não dando a dobradinha, mas já é a primeira vez que o Daniel Serra corre em Bathurst. Tá bom, 4º lugar. Numa próxima a gente pode sonhar com outro brasileiro vencendo por lá. Eric,
tivemos uma prova muito acidentada, apesar de muitos. Assim, infelizmente o grid foi reduzido, foram só 22 carros. Mas 17 chegaram ao fim. Ainda assim, dentro desses 17, muitos bateram. Bateram, voltaram. O próprio Rossi, na segunda vez, ele deu uma porrada no muro, acabou voltando pra prova e chegou em segundo. Mas acho que nada foi... Na mesma volta. Sim. Mas acho que nada foi... Deixa eu mandar uma boa noite pro Yuri Monteiro. Muito boa noite pra você, Yuri. Aproveita e vê aí com a gente esse acidente gravíssimo do Stephen Grove. Porque ele infelizmente foi pro hospital. Ele se enroscou com o Kenny Rabu, inclusive. E aí no enrosco saiu isso aí que vocês vão ver. Porque não foi nada legal. Isso no YouTube, tá? Na rádio não aparece. Pra quem tá no YouTube, tá vendo as imagens. Pra quem tá na rádio, a gente convida a depois vir aqui no YouTube assistir a live e ver o acidente. Que foi um acidente bem tenso. Um acidente... Eric, faltou pouco pra esse acidente de Stephen Grove não ser fatal. Eu não tô brincando. Porque ele dá uma porrada, gente. Ele dá a batida dele foi lá em cima da montanha. Saiu do carro sozinho, ok. Só que ele teve que ir pro hospital cheio de dor. Ele acabou ficando no hospital e virou a noite no hospital. Ele ainda não teve alta. Ele se enroscou e bateu. Mas o que aconteceu dele bater, gente? Essa parte, que em teoria é uma parte que deveria ser tranquila, ela não tem alambrado. Ela não tem a proteção do alambrado. Faltou muito pouco pra ele capotar, passar por cima do muro, olha isso, e descer ladeira abaixo. Ele poderia ter descido, Eric, ladeira abaixo. Barranco, total. Sim, a gente poderia estar falando hoje de um piloto que ficou por lá, como outros na história ficaram na pista de Bathurst. É bem parecido com o acidente do Gonçalo Rodrigues, se fosse o caso. Sim, que felizmente é turismo, não teve problema com a cabeça. Mas vocês viram que ele saiu do carro, pra quem tá vendo as imagens no YouTube, quem viu, ele saiu do carro e ele fica na mureta, sentindo dor. Aí teve que vir o carro médico, levou ele pro hospital, ele varou a madrugada. Provavelmente nessa segunda ele já pode ter tido alta. O próprio Rabu comentou, falou, os comissários avaliaram, falou, eu tô... Os comissários falaram, foi incidente de corrida. O Kenny Rabu deu uma declaração se dizendo muito preocupado, muito triste com tudo isso, e ele prometeu que ia visitar o Rabu na segunda-feira, mais conhecido como hoje. Ele iria lá visitar. Na Austrália já é terça-feira, tá? Pode ser que hoje ele já tenha alta. Porque ele saiu com muita dor nas costas, ele tava com dificuldade para respirar. Então a maior preocupação era se o pulmão dele não tivesse sido atingido, Eric. Por isso a preocupação de deixar ele no hospital, fazer todos os exames e certificar que o pulmão estava inteiro. O pulmão tá inteiro, pelo que se sabe. Foi uma informação que o hospital soltou, falou que ele tá com alguma lesão mínima na coluna, só que por causa da pancada deu luxação e ele teria que ser avaliado melhor, se não ia ter lesão, se não quebrou alguma costela, qualquer coisa do tipo. Provavelmente a gente vai ter ainda um posicionamento, a gente vai procurar e vai trazer na quarta-feira, a gente faz essa atualização pra vocês. Felizmente ele saiu pra contar a história, brincou no hospital, tava tirando sarro da cara de todo mundo no hospital, Eric. Então, quando o próprio piloto reage assim, a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas já é o suficiente pra dar um susto nessa pista. Ano que vem vai ter um alambrado ali, com certeza. Tu não duvida disso? Felizmente, felizmente, é um país preocupado com segurança. Você tem uma ideia, Rodrigo? A pista... Essa pista tinha a reta Conrad, né? Que hoje em dia ela tem uma chicane no final, que é o The Chase, que é tipo dá uma quebradinha. Durante um bom tempo, antes, essa chicane não existia, até uns 35 anos atrás, se eu não estou enganado. Por aí.
Se eu não estou enganado, foi... Não, 1987. A reforma foi feita em 87. Antigamente não existia a chicane e foi refeita, obviamente, por conta de um... Teve algum acidente gravíssimo ali. Sim, também não... Aí não saberia informar exatamente. Quinta colocação, só pra gente concluir, pessoal, só pra passar, ficou com Lucas Auer, Maximilian Götz e Jaden Ojeda, que são da Mercedes, se não me falha a memória, tá? O Götz pelo menos é da Mercedes. Completou o top 5 dessa prova. Liderança do campeonato, então, do Augusto Farfus no Intercontinental GT Challenge. Se ele for correr, ele vai correr só essas 4 corridas, essas 5 corridas na... como é que se diz? No Intercontinental, nas provas longas. Então, no campeonato, ele não vai participar do GT World Challenge. Até porque ele vai correr no WEC. Lembrar que só ele e o Dudu Barrichello estão confirmados no Mundial de Endurance. Eric, eu achei informações do Stefan Grove. Ah, sim. Como é ele que ainda tá no hospital, tá? Ele tá com uma lesão na coluna, mas novos exames seriam feitos nessa noite de segunda-feira. Lá já é manhã de terça. Mas a própria equipe afirmou, inclusive. Ele tem a lesão na coluna, exames seriam feitos para saber a gravidade dessa lesão, porque provavelmente deve ser o seguinte, como tá tudo muito inchado, vai ter que esperar desinflamar para você saber onde é o problema. Se é muscular, se é ósseo, se é sistema nervoso ou qualquer coisa do tipo. Ele tá no hospital Westmead, em Sydney. E a equipe informa dizendo que agradece os fãs, os apoiadores, por todo o carinho que a equipe tem recebido. O Steve está de bom humor e já tá pensando quando que ele vai voltar pra pista. Imagina, não consegue nem andar direito e já tá pensando. Ué. Vamos pra próxima, Eric? Antes de prosseguir, Rodrigo... Começamos bem, pode falar. Sim. A tal chicane que eu mencionei, o The Chase, ela, na verdade, ela foi criada não por causa de um acidente... Quer dizer, não por causa de um acidente fatal anterior. Foi por causa de uma regra, de uma regra da FIA em 1987, na época do WTCC, que na época dizia que uma reta não podia exceder 1.200 metros. Então, o que acontece? Eles meteram a chicanezinha para dar essa quebrada, que ali eram quase 2 km de reta. Eram 1916 metros de ladeira. Sim. Inclusive ali, foi nessa ladeira que o piloto Danny Holme sofreu um acidente fatal dele. Ele teve um ataque cardíaco pilotando. Sim. Uma das vítimas da pista de... Só quer dizer, ele não foi vítima da pista, não foi vítima do coração dele. Foi ele. Enfim. Vamos pra próxima, pessoal. Vamos pro próximo. Endurance devidamente destrinchado. Vitória Brazuca devidamente destrinchada. Chegou a hora da gente falar de NASCAR. NASCAR. Eric, oi. Já começou bem pra Chase Elliott. Começou, né? Lembrando que essa corrida não vale nada pro campeonato, é só exatamente. Até um seguidor da nossa página foi comentando, nossa, pista nova entrando no calendário da NASCAR, que legal. Falando, não, calma, isso é só uma prova festiva que não vale ponto pra nada. Até porque é uma pista tem pista nova que vai entrar no calendário sim, tá? Sim, mas não essa. Essa não aí, é agora. Com certeza não. Essa não. Até porque isso tá longe de ser uma pista, né?
como a gente vai ver aí os melhores momentos. Não, é um ovo, essa pista é um ovo. São 400 é um metros. quarto. 400 metros, é uma pista de atletismo. É uma antiga pista de atletismo. É quase um estádio de futebol, se for parar pra ver, porque... Sim, é isso mesmo. Ele é um estádio de futebol. E aí deu nisso. E alguém com a sanidade meio alterada inventou que tinha que ter uma corrida lá. Aí deu nisso aí. Ué, não era mais ou menos o que faziam lá no Coliseu? Lá no ano passado? Que era horroroso. Essa é mais divertida, pelo menos, porque no meio é só grama. É. Não, e você pensa o seguinte, Eric. Existe uma grande possibilidade do Chase do ano que vem ser aqui em Interlagos. Tá sabendo dessa última novidade? O Chase não, o Clash. Clash Chase. Ai, caramba, Chase, agora que eu vi Chase, que eu botei parabéns. o GC errado. É Clash, eu tô com a cabeça no... Deu Chase Elliott no Clash. Agora sim. Informação Agora sim. arrumada. Grandes possibilidades do Clash ser aqui. Essa rodada do Kyle Busch, ele deu um totó anteriormente, aí tomou a vingança. Óbvio. Aí o que acontece? Ele tem que andar na contramão, ele aproveitou e fez a manobra. Porque na segunda perna da curva você sai, tá vendo aquele casarão? Os boxes estão lá atrás. Então eles saem por trás pra fazer o pit stop. Bom, não tinha outro nome entre os favoritos pra poder vencer essa prova, Eric, porque o Chase Elliott liderou praticamente o tempo todo. Ele andou na ponta quase o tempo todo. 23 pilotos chegaram nessa fase final do Clash. Chris Buescher andou bem, Tyler Reddick andou bem, Christopher Bell andou bem, o Keselowski andou bem. E toma-lhe totó pra cima dos 60, que eu já esqueci quem é. Não vai fazer muita diferença. Vai aparecer já ali, quer ver? Daqui a pouco ele aparece. Só falta ele estar atrás do GC. É o Ryan Preece. Ryan Preece. Muito bom. E aí o restante do pessoal... É legal, o público vai mesmo, o público gosta dessa diversão, o público gosta dessas maluquices. Americano, né, Rodrigo? O americano gosta de espetáculo, né? Não, o americano gosta de maluquice também, né? Espetáculo. Nem sempre, às vezes nem sempre tão sadio. Inclusão digital e gritaria, como eu sempre costumo falar aqui. Olha lá, Chase, é só ficar do lado de dentro que já era. O que o outro vai fazer? O que o Denny Hamlin vai fazer? Nada. Tentou. Não dá pra dizer que ele não tentou. 80 voltas pro fim, completadas nesse instante. E tá lá. Pelo menos é um campo bem cuidado. Propaganda de hambúrguer, pra variar. Claro. Aí o Denny Hamlin tentou fazer o pulo do gato, né? Falar, agora eu vou por dentro. E toma ali totó. Como diria o Edson no canal dele, enquanto um tava tentando correr, o outro tava gloob. Bem por aí. Bem por aí. Queridos ouvintes, eu não sei porque que agora a voz do Eric estoura. Daqui a pouco a voz do Eric some, a voz do Eric estoura. Aí daqui a pouco a voz do Eric some, ele não consegue falar nada. Daqui a pouco o som do Eric estoura de um jeito que dá pra escutar o mouse dele. Acontece, tá, pessoal? São coisas que a gente ainda tá tentando regular. São coisas que de vez em quando saem um pouco do controle. Olha aí. Kyle Larson dando aquela rodada, o outro do... Kyle Larson e Chase Briscoe. Olha lá, agora eu escutei um no computador dele. Ele tá mexendo em som. É meu computador que tá pitando aqui, meu telefone, aliás. Eric Von Draxler fazendo comigo a mesma coisa que o Lucas Amiuni fazia com ele nos saudosos tempos de mesa de boteco. Segue os melhores momentos da prova pra quem tá acompanhando no YouTube. Então, como eu falei, se você tá na rádio, a gente vai tentando descrever os momentos. A batida do carro número 77, Carson Rosevar, isso é uma batida. Ele acabou rodando, bateu na proteção de pneus e por lá ficou. A prova já tinha passado da sua metade, 110 voltas.
Aí ela entra em bandeira vermelha, não teve bandeira amarela praticamente. E aí Kyle Larson de novo! É muito bom, Kyle Larson. Dessa vez ele levou o companheiro de equipe, o William Byron. Acabou rodando, os dois ficam na contramão, não tem por onde escapar. Tem que esperar o pelotão todo passar para você retornar. Aí foram retornar. Com a liderança de Denny Hamlin, com Tyler Reddick na segunda posição, no instante que a prova relarga na volta 116. E logo atrás, Chris Buescher e Chase Elliott, como diria Eric Von Draksen, no carro mais preguiçoso que já existiu da Hendrick. É uma pintura preguiçosa, realmente. Realmente, Eric, o carro do Tyler Reddick tá com a fita do Michael Jordan. Não me faça perguntas. Isso deve ser alguma propaganda, algum marketing. E aí na volta 121 é a vez de Brad Keselowski. Nossa, aí foi um salseiro. Calma. Brad Keselowski tomou o totó do Bubba Wallace e o Alex Bowman tomou o totó do Carson Hocevar de novo. Tava difícil chegar nas 200 voltas, né? Bandeira amarela chama bandeira amarela. A Nossa Senhora da Yellow Flag começou a trabalhar muito nessa metade pra frente da prova que aconteceu ontem no Bowman Gray Stadium. Como eu disse no começo desse assunto NASCAR, Eric, até te mandei sobre isso. Existe um plano da NASCAR de fazer o Clash fora dos Estados Unidos. Aí Chase Elliott fez com Denny Hamlin o que Denny Hamlin faz com todo mundo. Na volta 126, tomou aquele totó. Parabéns, cadê? Já foi? Já foi, parabéns. Já tomou aquele totó. E aí o Denny Hamlin teve que começar a se preocupar com o Ryan Blaney, atual vice-campeão da categoria, que foi pra cima. E começou a ir pra cima do Hamlin. Ganhou a posição do Hamlin e foi pra cima do Chase Elliott. Com 27 voltas pro fim, parecia que ninguém seguraria o piloto da Penske. Mas do outro lado, Eric Von Draksen tem um campeão também. Bom, aí vai dar problema, né? Isso aí nós temos o VAR do Papo Veloz. Não, calma, Carlos. Não, calma. Carlos, é só o Clash, Carlos. Não tem problema. E sabe uma outra, Eric, que eles estão planejando nessa história de talvez trazer o Clash para Interlagos? Fazer uma prova em conjunto com a NASCAR Brasil. O Clash seria com a NASCAR Brasil para levantar a categoria. E aí existe o plano de todo o Clash ser fora dos Estados Unidos. Poderia ser no México para levantar não, ninguém tá caído. Mas a NASCAR México fazer em conjunto, fazer alguma na Europa para aproveitar a turma da Euronascar. Ideia sensacional. E aí a bandeira branca, 400 metros, com certeza foi mais rápido do que a equipe de 4% da Jamaica. Chase Elliott venceu o Clash. Nos 100 anos a Chevrolet, como estava lá atrás, algum patrocinador lá que está comemorando 100 anos. Vamos ver se a câmera pega. Já tirou a gradinha ali. É isso mesmo. Aí foi, Denny Hamlin já parou pro lado. Pô, você me deu um totó. Chase Elliott falou, provou do próprio veneno, vai te catar. E fim de papo. Temporada começa em fevereiro, convém lembrar isso sempre. A prova de abertura vai ser as 500 milhas de Daytona. E na semana que vem, nessa sexta-feira, nessa sexta e na próxima segunda, vão ser 2 programas especiais, aproveitando um vácuo no calendário mundial. E a gente vai destrinchar pilotos, equipes, provas, tudo que tiver de informação das principais categorias. Então a gente já convida vocês para ficar de olho e acompanhar com a gente essa descrição toda que a gente vai fazer. Yuri Monteiro, essa pista é histórica, só não tá na campo porque a capacidade é tipo da Vila Belmiro.
Tá de sacanagem, né, Yuri? Não. Mesmo se a capacidade fosse do Rose Bowl, não tem condição dessa pista estar no campeonato. Não tem nem box. Não tem como. É pra coisa festiva mesmo. Entre as provas festivas, eu sou muito mais North Wilkesboro voltar a fazer parte do campeonato. Bom, aí Um pecado é não ter mais a prova de Eldora. Era espetacular ver a truck correr em Eldora. Carlos Fonseca, o Por Vácuo, Papo Veloz. Dessa vez não foi tão preciso. Eu sei que voltou mês passado, só tô vendo agora. Por que você tá vendo só agora? Não, tá tudo. Eu ia responder. Que fim de papo, tá bom? Sim. Bessa Feelings. Pô, mano. Deixa eu ficar quieto. Yuri Monteiro, seria legal se a etapa do Brasil fosse medada uma semana depois da do México em junho. Mas tem um problema, Yuri. A do Brasil, se vier, é o Clash. A do México já vale pelo campeonato. Então não tem a menor possibilidade disso acontecer. Porque se vier, vão vir no início de fevereiro para fazer o Clash. Provavelmente vão vir uma semana antes do que eles estão acostumados a fazer o Clash. Até para dar o tempo necessário para voltar para os Estados Unidos e bibibibobobó. Teve uma pessoa que me perguntou ontem, quando eu estava falando dessa possibilidade de poder ter o Clash aqui em Interlagos. Ah, mas como é que vai ficar, né, com o Trump tendo ganho, ele tá encrencando com o Brasil e bibibi, aquelas papagaiadas que ele tá aprontando por lá. Tem uma coisa, pessoal, a NASCAR gosta de dinheiro. E a NASCAR não deve satisfação nenhuma pro governo. Então, se eles quiserem vir, eles vão vir. Dê chilique em quem tiver que dar chilique. Eles vão vir pra cá. Se eles decidirem, vamos fazer o Clash em Interlagos. Aí, Eric Von Draxler, você já imaginou se alguém da NASCAR Brasil ganhar o Clash? É dificílimo, é quase impossível. É tipo o Cascão sem medalha de ouro nos saltos ornamentais. Mas, como diria um certo argentino, quase que ninguém conhece, chamado Juan Manuel Fangio, carreiras são carreiras. Ou seja, corridas são corridas, tudo pode acontecer. A corrida só acaba com aquele pano branco e preto, parecido ali com a da minha cortina, quando ele balança. Né? Sim. Pelo menos na grande maioria das vezes, né? Exatamente. Vamos pra próxima, Eric, pra gente encerrar nosso programa de hoje? Bora. Vamos girar então, porque a gente... Não vamos girar em sexta marcha não. Agora a gente vai arrancar 2 rodas dos veículos e vamos ficar só em 2 rodas. E nós vamos lá pra um país maravilhoso que um dia eu gostaria de conhecer. Vamos falar de MotoGP. MotoGP. Eric, sabe Deus o que vai ser. Mas o futuro tá sendo um pouquinho mais grato com a Yamaha. É só um shakedown. Mas a moto andou bem. Será, Rodrigo? Vamos aguardar. Será que agora vai, Rodrigo? Será? Tô pensando. Pois Pagaró fez o primeiro tempo. Tivemos várias interrupções no primeiro dia, que foi na sexta-feira. Ah, mas Rodrigo, pois Pagaró vai correr? Não, ele é piloto reserva da Red Bull, tá? Aí, o primeiro dia foi um pouco lento para todo mundo. O melhor tempo do Espargaró seria menor, foi mais lento do que a pole do Francesco Banaya na MotoGP em 2024. Destaque do primeiro dia foi a Yogura. Ele foi o único estreante a fazer uma volta, Eric, abaixo de 2 minutos.
ficou na segunda posição com o modelo da Trackhouse. Takaaki Nakagami foi o terceiro colocado. Só não diz quem foi o quarto colocado, né? Porque aqui apareceu o Fermin Aldeguer, fechou o top 5. Enfim. Aí o segundo dia foi o primeiro tempo do Alex Rins. Que resolveu deixar de hibernar Eric Von Draxler. E andou muito bem. O Rins foi o melhor tempo. O Espargaró voltou a fazer o segundo tempo, pô, Espargaró. Aí o Quartararo ficou com o top 3. Pertinho. Aí Ogura e Fermin Aldeguer de novo. Andando bem. O Jack Miller, que um pouquinho antes estava no lançamento da Pramac, lá junto com a Yamaha, ficou em sexto. Aí o top 10 foi completado por Dani Pedrosa, Alex Espargaró, Dani Pedrosa, piloto de teste da KTM também, o Alex Espargaró, piloto de teste da Aprilia, Miguel Oliveira, da Pramac, e Takaaki Nakagami, da Honda. No terceiro dia, o melhor tempo foi do Quartararo, que é outro também que deixou de hibernar. O segundo lugar ficou para o Jack Miller, que deu uma declaração se dizendo ultra feliz que ele estava voltando para casa com a Pramac, e diz que os 4 pilotos da equipe, ele, o Miguel Oliveira, o Rins e o Quartararo, iam dar a vida para retribuir o esforço da Yamaha com a MotoGP. Sim, precisa muito. Alex Espargaró foi o terceiro, no terceiro dia. A Ogura, de novo andando bem, quarto lugar. Paul Espargaró fechou o top 5. Aí completaram o top 10. Fermin Aldeguer, Alex Rins, Miguel Oliveira, Dani Pedrosa e Michele Pirro. Os primeiros testes da temporada vão ser entre os dias 5 e 7 de fevereiro, ou seja, nessa semana. Aí vão ser os testes mesmo, com a galera toda correndo. Aí nós vamos ver se a Yamaha realmente subiu demais ou se foi só fogo de palha. A Yamaha que já tá exibindo nos seus macacões, Eric, tanto principalmente da Pramac, a marca da Alpine, porque a Pramac fez uma parceria com a Alpine, uma parceria técnica. Quando a gente for falar na semana que vem, na segunda-feira, for falar desses primeiros testes, a gente ainda vai fazer aquele apanhado geral da MotoGP. Eric, vale a pena a gente ficar de olho, porque assim, a Yamaha não tava conseguindo ganhar nem cara ou coroa. A Yamaha não ganhava nem jogo de palitinho. Sim, e é muito bom ver a Yamaha voltar numa forma dessas. E o melhor, Eric, principalmente foi o que eu falei. A questão, você vai concordar comigo, não é só o fato de ter liderado, são os tempos que estavam muito parecidos com o tempo de pole do ano passado. Tá, algumas vão evoluir, mas já é um alento. Pô, nós estamos andando igual a pole do ano passado. Sim. Não é nada, mas já é um senhor avanço. Sim, perto de uma moto que não andava de jeito nenhum. Aliás, Yamaha e Honda, pelo amor de Deus, né? Muita coisa devendo. Eric, oi. Você viu os lançamentos das motos? Vi. Qual que você mais gostou? Cara, minha favorita. Pera aí, Eric, você travou aqui rapidinho, deixa você voltar. Aqui, voltou. O melhor lançado. Pode falar. Vamos lá. Voltou? A melhor pintura que eu vi esse ano, não foi uma pintura de fato. Foi o lançamento da Aprilia. Quando a Aprilia lançou a moto, eu vi a moto, opa!
Opa, gostei, adorei. Por quê? Pra quem tá boiando, quando as pinturas estão saindo, né? Não sei se já saíram todas. Só sei que o Jorge Martin apareceu com a moto dele com um lindo, fofíssimo, belíssimo número 1 gigantesco na frente da carenagem. Mandando um sonoro toma pro pessoal da Ducati, né? Uhum. E a Ducati, aliás, que já tá... Como é que a gente já diz? Na coletiva, já sofreram as primeiras farpas. As primeiras farpas já andaram aparecendo. Ah, lá vem, né? Não. Eles já começaram com a treta. E... Enfim, vai ser a grande atração, com certeza, essa briga entre o Banai e o Marques. Porque, ao que parece, as outras vão chegar na Ducati. A não ser que a Ducati tire outro coelho da cartola e faça uma moto muito pra frente, eu acho que não vai ser tão fácil pra eles, não. Eric, vamos passar algumas outras notícias rapidinho? Sim. Vamos girar rapidinho então em sexta marcha, vamos lá. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Eric, eu vou falar a notícia, eu quero que você comente. Veja só algumas dessas notícias. Felipe Nasser deu uma declaração, ele fez uma entrevista coletiva, não só uma geral para todo mundo, mas ele fez várias entrevistas com vários colegas da imprensa. A convite da Stuttgart, que é a concessionária Porsche em São Paulo. E ele rasgou elogios pro Felipe Drugovich, falando que fez um excelente trabalho nas relargadas, manteve o carro na ponta, foi competitivo o tempo todo, falou que é um piloto genial porque ele tem a flexibilidade dos modelos de carro, não tem essa só de carro de monoposto, ele abriu o leque dele no Endurance, sabe pilotar no Endurance e disse que a Aston Martin está cometendo um vacilo gigante em não dar uma oportunidade para ele. Mas também ele diz que o Drugovich não tem que pensar muito se estiver aqui pro Endurance, que vá pro Endurance logo. Ué, e tá errado? De jeito nenhum. Tá mais um tá que diz. É mais um que diz pro Drugovich: Drugovich, você tem talento pra Fórmula 1, sim, mas não dependa da sua vida só disso. Ah, cara. Que ele tá naquela linha, né, Eric? Vai acontecer, não vai acontecer. O que vai ser de 2026? Entendeu? Tem tudo isso. Porque 2026 pode ser que muita gente saia fora. Tem tudo isso. Mas o mais importante, se colocou no mundo do Endurance. O Endurance já tá de olho nele. Sim. E pode ser que pinte Le Mans também, né? E Rodrigo, outra coisa. Eu sempre falo isso. Vida feliz fora da Fórmula 1. Exatamente. Esse pessoal não entendeu isso ainda. Tem isso também. Outra, Eric. Vamos lá, outra. James Howes, chefão da Williams, também foi mas essa merecida, tá, Eric? Uma rasgação a favor de Carlos Sainz. Falou que o que o Carlos Sainz trouxe já, desde que ele sentou no carro lá em Abu Dhabi, a equipe é outra. Ele falou, é como se a gente tivesse começado do zero e tivesse uma nova equipe. Porque o que ele tá trazendo para a equipe, muita gente não tinha noção e, vamos dizer, tá fazendo a equipe se colocar realmente no século XXI. Eu acho exagero, porque no início do século a Williams disputou título.
Sim. Acho um exagero. A decaída foi bem mais recente. Mas de qualquer forma, muito positivo ver como muita gente estava dizendo, o Carlos Sainz está decadente e tal. E sabe o que isso me faz lembrar, Eric? O Fisichella. Você lembra do Fisichella quando ele sentou na Force India pela primeira vez? Aquela cara carrancuda dele. Lembra? Uma carranca. Parecia que alguém tinha quebrado o dedão dele. Aham. Como esquecer, não é mesmo? Pois é, segundo relatos da Williams, não foi isso que aconteceu com o Carlos Sainz. Ele está empenhado realmente em fazer da Williams uma equipe de volta pra disputa por pódios, por vitórias, aquelas coisas todas. Abre aspas do James Howes, numa entrevista que ele deu para Auto Sport. Desde que no momento em que ele entrou no carro em Abu Dhabi, a mente dele mudou. É isso que ele quer fazer. Ele é parte da nossa história de sucesso. Ele está se encaixando perfeitamente, é uma pessoa brilhante. Com ele, temos não apenas um vencedor de corridas, mas também o desejo e a vontade de fazer a Williams de novo ser bem sucedida. Certeza. E a única coisa que ele espera, tá, Eric? Ele falou, só espero que ele e o Albon não fiquem batendo roda um no outro. Sensacional, né? Muito bom, cara. Não. Então, que bom que estão se entendendo, que bom que tá se entendendo, que bom que tá animado. Que assim, eu lembro que a gente, eu falei aqui, nossa, o Sainz na Williams, nossa, tipo assim, que morte horrível. Eu devo ter dito isso. Não é. O cara tá afim. Não, e ele entende, o melhor é isso, ele entende a posição da Williams. Não, vamos mudar, gente. A gente tá aqui, mas a gente não vai ficar aqui, nós vamos ficar lá em cima. Outro que andou falando nesse fim de semana, Eric, uma pessoa que a gente gosta muito porque, seja pra trollar ou seja pra descer o malho, ele sempre era um dos mais queridos na Fórmula 1. É outro carrancudo também, Günther Steiner, ex-chefão da Haas, deu uma declaração ele deu uma declaração pro Daily Mail. Cadê? Foi pra Daily Mail que ele deu mesmo a declaração. A mesma Daily Mail que tinha reportado no último dia 16 de janeiro que a Aston Martin estaria preparando aquela oferta de 1 bilhão de libras para tirar o Max Verstappen da Red Bull. O Günther Steiner diz, tem que aceitar. Tem que aceitar. Primeiro porque é muito dinheiro. Mas falando, é 1 bilhão. Ele até brinca, ele falou, mesmo que o Aston Martin fique em último, ele tem que aceitar porque é 1 bilhão. Ué? E ele ainda fala, porque se a Aston Martin, ele falou, não vai ficar em último, porque se a Aston Martin tem grana pra isso, vai ter grana pra investir no carro. Só que o que aconteceu? O que acontece, né? Qual é o problema nessa negociação toda? O Alonso e o Stroll, o contrato deles vai até o fim de 2026. Pelo menos. E por enquanto não tem nenhuma garantia de que os dois vão sair no ano que vem, a não ser por uma fatalidade, alguma coisa extra pista que faça os dois saírem. Então, se tivesse que ir, seria em 27. E não tem a garantia de que, de repente, o carro vai estar bom. Mas aí também acho, Eric, que cabe ao Verstappen também pensar que ele não tem que provar mais nada pra ninguém. O Montoya deu uma declaração dizendo que o Verstappen é o mais próximo que ele viu chegar próximo de Senna e Schumacher. Ele falando dos pilotos que ele correu junto, que ele viu correr com muito mais afinco. Ele disse, Montoya, o Verstappen é o mais próximo que eu vi de Senna e Schumacher. Sem falar se é o melhor, se é isso, ele falou por estilo de pilotagem. É que assim, a gente pensa de um jeito, né, Eric? Os outros pilotos não pensam mais do jeito deles. Rodrigo Vilela,
aceitaria pegar esse desafio novo. Não sei se o Verstappen pensa igual. Ou se ele simplesmente quer ganhar tudo, igual o Mark Marques, por exemplo, que assim que a Honda ficou ruim, ele se mandou pra Ducati. Uhum. Você concorda com o Gunther Steiner? Você acha que ele tem que ir mesmo, independente de ser carro bom ou ruim? Assim, cara... É o que você falou. Que 1 bilhão é 1 bilhão, é muita grana, Eric. Mas vai a questão da motivação também. A Aston Martin agora tem Adrian Newey. É isso que eu ia falar agora, Rodrigo. Eu não digo nem do Newey. Eu digo o seguinte. Cara, o Max não tem que provar mais nada pra ninguém. Não mesmo. Somos haters, mas não somos burros. Exatamente. Ele não tem que provar mais nada pra ninguém. Cara, eu acho que assim, chegar e passar uma corrida, contrato desse, eu não acredito, assim, ele já ganhou tudo que ele queria, tá? Ele já ganhou tudo que ele queria, assim, já foi campeão, já foi tetracampeão, já conseguiu enfederar vários títulos e tal, blá blá blá. Cara, todo mundo sabe que o cara é diferenciado, ponto. A questão financeira aí já é com ele. Se ele acha que vale a pena se ferrar por causa de $1 bilhão, aí é ele. Mas em circunstâncias normais, não tem necessidade. Eu particularmente acho que ele deveria ir. Vamos fazer da Aston Martin vencedora? Vamos ver se... Porque foi isso que o Schumacher fez quando foi pra Ferrari. Ah, mas a Ferrari é muito maior que a Aston Martin. Sim. Mas foi isso que o Vettel fez com a Red Bull. A Red Bull não era gigante. Né? Ah, cara... Que mais? A própria Mercedes. Foi isso que o Hamilton fez com a Mercedes. Vai que o carro de 26 a Aston Martin acerte a mão igual o Adrian Newey estava dizendo, de ter que explorar ao máximo o regulamento e monte um canhão na mão. Ainda tem isso, né? Ainda tem esse ponto, 26. Regulamento novo, 26. Muda tudo. Então, é algo que ele vai ficar pelos próximos meses sonhando se vale a pena. Eric. Oi. Tá na hora da gente encerrar. Encerrar na rádio, tá, pessoal? A gente encerra na rádio, mas a gente vai pra uma palhinha ainda na live, então a gente convida vocês pra virem com a gente aqui na live, pra acompanhar um pouquinho mais. E é isso. Você fica com a programação da rádio. Estamos aos poucos colocando novos programas, vocês estão notando isso. Aos pouquinhos a gente vai acrescentando novos programas. Você que está na rádio, vem pro YouTube do nosso programa que a gente vai continuar um pouquinho mais. Agradecendo ao Eric Von Draxler pela participação. Até sexta-feira, Eric. Até sexta-feira, pro pessoal da rádio, sexta-feira estamos de volta com mais um aquecimento, eu apresentando como sempre. E também convido para o pessoal passar lá no YouTube na quarta-feira, porque a gente tem a live de quarta, né? Aqui lá no YouTube, e continue acompanhando a programação da Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista, Rodrigo. É isso aí, pessoal. E lembrando sempre, Será que eu sou a única pessoa que fala 92.6 MHz? Não, com certeza não, Eric. Com certeza deve ter mais gente falando. Pessoal, grande abraço para vocês. Vamos encerrando por aqui. E um grande abraço para vocês. A gente volta na sexta-feira aqui na Prime News FM, porque você sabe que aqui o Esporte Motor também é muito mais Prime. Grande abraço a todos e até sexta, pessoal. Tchau. É hora de ir embora. O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.